procurando emprego, isso foi em dezembro, logo ali na primeira semana, né? E eu procurando emprego e nada de achar, e aí você perguntou se eu entregava presencial, Ou né? por e-mail, net empregos, né? Rapaz, era tudo. Eu imprimia tipo 50 currículos e saía entregando nas fábricas, era café, restaurante, era tudo que você imaginar, cara. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês gostaram aí do último vídeo, que a gente fez uma entrevista aí com o André, que começou como motorista de caminhão, hoje eu tô aqui com o meu amigo Rafael. Hoje ele vai contar a história dele aí, como é que ele chegou aqui em Portugal, com o que ele está trabalhando, com o que ele trabalhou. Porque isso é interessante. Se você quer vir para Portugal, você está com dúvida assim, com o que eu trabalho, com o que eu posso chegar aí trabalhando. O Rafael vai dar o relato dele aqui, que é bem interessante. E vamos aí discutir, vamos ver com o que ele está trabalhando hoje também, que é interessante também. Então, Rafael, seja muito bem-vindo aí. Valeu, Guilherme, obrigado, prazer estar aqui com vocês. E esse papo é muito bom mesmo, cara, porque quando a gente estava no Brasil, né, eu principalmente assistia muitos vídeos, relatos, que dá uma direção muito boa pra gente. Cara, minha trajetória começou em 2022, cara, para ser mais assim específico, foi ali por volta de maio. Maio foi mais ou menos a essa altura do ano. E você é da onde? Do Brasil? Bom, eu sou de Itaperuna, Rio de Janeiro. Mas quando eu decidi vir para cá, eu estava morando em Muriaé, que é Minas Gerais. Fica ali a 60 quilômetros de Itaperuna, é a divisa, né, do Rio com Minas. Estava morando lá porque a minha esposa trabalhava no Hospital do Câncer, lá de Muriaé. E quando a gente decidiu vir para cá, a gente já estava 2 anos em Muriaé. A gente é de Itaperuna, mas como apareceu a oportunidade de trabalhar lá, ela é enfermeira. E eu ainda estava na faculdade, fazendo direito. Fomos para Muriaé, ela começou a trabalhar lá. E no final de 2021 eu me formei. E aí também passei para advogado e comecei a advogar ali no início do ano de 2022. Até que pro lado de maio, junho, assim, passou pela minha cabeça a ideia de vir para cá, porque o meu sogro, embora tenha sido criado no Brasil, ele é português. Então, a minha esposa já tinha o direito da cidadania, de pai para filho. Por conta dessa facilidade do documento, eu vi um vídeo por acaso de uma pessoa que estava aqui em Portugal e aí pensei, poxa, por que não? A gente ainda estava, sim, relativamente no início da vida, né? Eu cheguei aqui com 26 anos. Então, assim, estava tudo muito novo ainda. A gente tinha planos de ter filho em 2022, era o nosso intuito. Mas, como veio essa ideia de pensar, né, em Portugal, por que não? É um país que fala o mesmo idioma, temos a facilidade da documentação e é uma outra cultura. Sim. Então, veio aquela curiosidade, eu falei, pô, vou comentar com a minha esposa, vou ver o que ela acha. E aí eu cheguei em casa, num dia de trabalho, e falei com ela, falei, amor, o que você acha da gente mudar para Portugal? Ela falou, olha, nunca passou pela minha cabeça, mas podemos pensar. E aí começamos a assistir vídeos e naquela mesma semana decidimos, vamos mudar para Portugal. E aí começou o planejamento? Exato. 3, 4 meses? Exatamente, tivemos um planejamento aí, algo em torno de 5 meses, mais ou menos, foi uns 5 meses de planejamento. Como eu tinha acabado de iniciar na advocacia, então eu estava assim, bem no início, não foi difícil me desvincular. No início eu pensava até em advogar aqui, eu vim até com esse intuito, só que, abrindo um parênteses aqui, quando a gente chega, a realidade é um pouco diferente do que a gente planeja. Exatamente. Aqui a gente chega e não dá para ficar escolhendo muita coisa. Tem que trabalhar porque quer aparecer. Exatamente, a gente precisa levantar o euro, porque ficar só na base do real não dá. Então eu falei, poxa, eu vou deixar o meu plano da advocacia um pouco mais para frente e continuei com alguns processos do Brasil. E a minha esposa trabalhava no hospital, ela avisou que iria sair, e a gente começou a planejar a data da vinda. E começamos a pesquisar, isso aí na altura de junho e julho, decidimos vir em final de novembro. Nós chegamos aqui dia 23, ficamos 2 dias no Porto, e depois chegamos aqui dia 25 e estamos aqui desde então. E aí começamos todo o planejamento financeiro, o planejamento de pesquisar mesmo, conhecer o lugar, saber como a gente ia chegar. E graças a Deus a gente chegou aqui no finalzinho de novembro e
e começou a correr tudo bem, cara. Foi difícil no início para conseguir emprego, não foi fácil, aliás. Inclusive, eu ia até te perguntar como é que você fez. Dava currículo pessoalmente nas empresas, você entrava naquelas recrutadoras, né, que tem a Deco. Sim, cara, eu fazia de tudo, velho. Do início. Acho que não é fácil para ninguém, cara. Eu conheci várias pessoas aqui e mesmo relato, que é um desafio muito grande. Sim. E aí, quando eu cheguei, só para voltar um pouco, para ficar mais fácil no entendimento, quando a gente decidiu vir para cá, eu comecei a pesquisar. O que eu vou trabalhar? O que eu vou trabalhar? E a gente via muito fábrica. E aí eu conheci o seu canal, foi num vídeo que você fez falando da empilhadeira, cara. Sim, foi. E eu falei assim, rapaz, esse cara que tá falando de empilhadeira, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pô, vou dar uma pesquisada. Aí eu comecei a pesquisar. E, inclusive, quando eu cheguei aqui, eu até fiz o curso da empilhadeira. Mas nunca trabalhou? Não, nunca trabalhei. Nem eu, nem 14 da minha turma. Ninguém da minha turma começou a trabalhar. Aí eu falei com a minha esposa ainda, faltando uns 3 meses pra gente vir. Eu falei com ela, falei, olha, eu tô vendo que a maioria dos trabalhos, dos empregos que aparecem para o imigrante quando chega, principalmente para gente que não veio com visto, porque por conta daquela questão da cidadania, a gente deu entrada no processo dela enquanto estava no Brasil ainda. Nós pensamos, nós nem vamos precisar de manifestação de interesse, nem vamos precisar de visto nem nada, porque provavelmente já vai sair a cidadania dela e a gente tem os 90 dias. Sim. E ainda faltava ali uns 3 meses para a gente chegar, ainda tinha os 90 dias, eu falei, vai sair a cidadania dela, eu vou solicitar o reagrupamento. Só que a gente chegou aqui e nada da cidadania sair, chegou um momento que eu falei, pô, não vai ter jeito, vou ter que pedir a manifestação para não ficar ilegal, né? Exatamente, vou ter que pedir a manifestação de interesse para não ficar ilegal. E aí, eu falei com a minha esposa, olha, eu estou vendo muitos vídeos e a maioria dos empregos lá são pesados, não são empregos assim tão leves como a gente consegue mais fácil aqui no Brasil, principalmente para quem está chegando. E aí é restauração, obra, fábrica, quando consegue. Quando consegue. Né? Porque a maioria fala, tá dando emprego, tem emprego para dar e vender. Cara, não é bem assim. Tem as épocas para isso. Exatamente. Eu cheguei na altura do frio, cara, é muito complicado. É mais difícil mesmo. E aí, ela falou, então o que eu vou fazer? Eu falei, olha, então é melhor estudar alguma coisa, profissionalizar em alguma área aí, talvez da beleza, para você trabalhar por conta própria, não precisar trabalhar para ninguém. E aí ela começou a pesquisar, cílios, sobrancelha, unha, maquiagem, tudo. E o que ela mais se identificou foi cílios, extensão de cílios. E aí ela começou a fazer fazer curso online mesmo, cara. E eu lembro que ela treinava aquilo todo dia em casa, velho. E eu, cara, chega a ser engraçado, porque ela se tornou uma profissional, assim, tão excelente, e ela se preocupa tanto com as clientes dela. Pra você ter uma ideia, hoje ela dá até curso. Inclusive, ela vai dar o relato dela aqui, ela vai falar como é que foi as condições de trabalho dela, porque isso é interessante, porque para a mulher aqui às vezes é um pouco mais complicado, às vezes é só limpeza, às vezes consegue trabalhar em fábrica como é muito pesado. Restauração, então, e aí o que acontece? A mulher trabalha por conta própria, que eu acho que é muito interessante. Cara, né? Foi a melhor escolha que nós fizemos. E aí eu ressaltei essa parte que ela se tornou uma profissional tão dedicada que hoje ela dá curso, mas no início, quando eu vi ela treinando, eu achava que ela não ia conseguir, cara. Mas eu nunca falei isso pra ela, porque, pronto, acho que aquilo ali é questão de persistência. Acho que tudo na vida, claro, né, cara? Acho que se você faz ali com persistência, com dedicação, com carinho... Exatamente, é mesmo o treino que leva à excelência. Mas no início, como ela fez um curso só teórico, um curso online, e ela tinha que treinar sozinha, cara, era muito difícil. E às vezes eu até pegava pra fazer também, pra ver. E eu falo assim, cara, isso aqui é impossível, velho. Isso é impossível colar esses fios. Mas aí ela persistia. Eu falava com ela, amor, vai dar certo, você vai trabalhar com isso quando chegar lá. E aí, faltando ali 1 mês, mais ou menos, ela fez um estágio com uma profissional lá de Muriaé, que é uma grande amiga nossa, inclusive. E ela fez, mas foi assim, um dia só. Ela acompanhou a menina fazendo os cílios e depois a menina acompanhou ela fazendo, né? Pra ver se ela tá fazendo direitinho. Foi a primeira prática dela. Depois ela fez ali uma meia dúzia de modelo
para poder pegar o jeito mais ou menos como fazia e viemos embora, cara. E aí quando chegou aqui em Portugal, eu falei com ela, olha, eu vou cair no emprego que eu consegui, a gente tem uma reserva aqui e essa reserva a gente vai usar para você começar a trabalhar na sua área com os cílios e eu vou trabalhar no que der pra gente não precisar gastar a reserva toda. E aí assim a gente fez. E aí assim que quando a gente chegou aqui em Viseu, cara, foi coisa de Deus mesmo. Coisa de Deus. Com uma semana nós encontramos uma sala que estava alugando por um preço assim maravilhoso, bem no centro, pertinho de onde a gente mora, inclusive. E com a cara e com a coragem, nós fomos lá com aquelas notinhas que a gente trouxe do Brasil ainda, convertida. Mas é isso que faz a diferença. E além de tudo, você tem que acreditar no seu trabalho, que isso que é o mais importante. Cara. E aí a gente foi lá, fechamos, arrendamos a sala sem cliente, sem nada. E a gente tinha trazido alguns materiais que ela comprou lá no Brasil mesmo. Então a gente nem precisou comprar material aqui. E ela chegou e, tipo assim, não tinha como. Era uma sala dentro de um salão. Tinha cabeleireiro, tinha manicure e tinha ela. Cada uma na sua sala. E aí eu falei com ela assim, olha, vai ficar difícil da gente conseguir cliente rápido. E tem poucas fotos, porque ela só tinha feito meia dúzia lá e também nem tinha ficado bom, cara. Porque ela foi assim, as primeiras. Hoje a gente vê as fotos e a gente até dá risada. E aí ela falou, olha, eu falei, amor, atende mais umas 10 clientes aí, de graça mesmo, pra fazer modelo. E assim ela fez. E apareceu, cara, rapidinho, apareceu 10 pessoas. E aí ela começou a fazer e ela já começou a pegar uma confiança. Ela falou, olha, agora eu já posso começar a cobrar o preço, porque eu já sei que eu entrego um serviço minimamente aceitável. E aí ela começou com um precinho bem baixo mesmo, preço de iniciante, né? E começou a fazer. E nesse meio tempo eu procurando emprego. Isso foi em dezembro, logo ali na primeira semana, né? E eu procurando emprego e nada de achar. E aí você perguntou se eu entregava presencial, ou né? Por e-mail, Net Empregos, né? Rapaz, era tudo. Eu imprimia tipo 50 currículos e saía entregando nas fábricas. Era café, restaurante, era tudo que você imaginar, cara. E negócio de Net Emprego, aquele site de... É o Net Emprego, um Indeed. Exatamente, Indeed. Sites, né? Mandava muito, cara, Inclusive, essa de enviar online, o currículo, tem uma questão que vou contar um pouco mais pra frente, que eu enviei um currículo em janeiro de 2023, sem pretensão nenhuma, e fui chamado para o emprego em agosto, ou seja, 8 meses depois. Coisa de louco, eu nem lembrava daquilo. Mas olha como é que são as coisas. Eu acredito que é Deus, cara, vai agindo na hora certa, né? E aí, a minha esposa começou a trabalhar e no primeiro mês ela fez meio salário, cara. Eu lembro direitinho. Tem até uma foto nossa com 350 euros que ela fez. Aí eu falei assim, caraca, mano, isso aí no primeiro mês, sem cartela de cliente. Exatamente, começando, né? Eu falei, pô, essa parada aí vai vingar. E eu continuei procurando. Rapaz, passou dezembro, nada. É que aí já é época de férias, né? É mais complicado frio mesmo. Pra caramba. Frio. E passou dezembro, nada. Início de janeiro, comprei um carrinho pra mim, porque eu falei, cara, tá difícil ficar indo atrás só de boleia. Comprei um carrinho pra mim na primeira semana de janeiro pra começar a ficar mais fácil procurar emprego. E procurando e nada. Ia nas fábricas, nada. Um detalhe, carro aqui é importante. Carro é muito importante aqui. Então, se você vem para Portugal, você não pode ficar sem carro, não. Exatamente, cara, exatamente. Não tem como. Não. Aqui a pessoa depender de transporte público não tem lógica. Carrinho. Principalmente quem vem pro interior. Não tem chance mesmo. Mais ainda. Que você vai conseguir emprego, por exemplo, fábrica. Fica nos polos industriais, é coisa de 20 km, 30 km de onde a gente mora, então não tem condição. E o ônibus não passa lá, não tem ônibus que passa lá. E tem muito horário que é rotativo, Exatamente. Você pega de madrugada, pega de manhã, pega de tarde, não dá para depender de transporte. Aí eu falei, cara, eu vou comprar um carro logo, mas também eu já vim com dinheiro separado do carro, vendi o carro que tinha no Brasil, falei, esse dinheiro aqui vou deixar separado para comprar um carro lá. Só que eu tava procurando, e a gente fica com um pouco de medo, a gente chega aqui e não conhece nada, nem ninguém. Fica com receio de tomar uma volta. Aí, quando apareceu uma oportunidade, eu comprei um carrinho, comprei um Polinho 98, cara, que me serviu por 1 ano e meio. Carrinho muito bom. Me deu um prejuízo no início, mas... Carrinho, às vezes dá um prejuízo. Exato. O meu também me deu um prejuízo, mas... Pô, eu paguei 1.500 euros nele e ainda gastei mais 500 conto de mecânico. Mas ok, me serviu bastante tempo. E aí apareceu a primeira oportunidade de emprego minha numa fábrica, cara. Uma fábrica de escapamento.
que, pô, eu agradeci tanto a Deus que eu tava gastando real. E tipo assim, você sabe como é que é? A gente chega aqui, cara, tá convertendo tudo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Ué, eu pagava 500 euros de aluguel, era 3 mil reais. Sim. Eu fiquei 2 meses pagando 3 mil reais. Então, assim, foi punk, mas fora as outras despesas, né, obviamente. Que você tem que dar calção e que não sei o quê, que é... Aí tem mais as outras coisas ainda, compra, alimentação, as despesas energia, mesmo do dia de roupa, porque a gente chega do Brasil frio. sem roupa. O frio daqui, essas roupas nossas não aguentam não, cara. Eu fico olhando as minhas blusas de frio do Brasil, com aquelas coisas fininhas, não dá nem pro começo, cara. Não dá nem pra primavera. Aí, apareceu essa oportunidade, falei, pô, graças a Deus, cara. Aí fiz o processo seletivo, foi 3 dias, passei, comecei. Só que, rapaz, eu caí, eu acho que é o pior setor daquela fábrica. Se não é o pior, é um dos piores. Era tão puxado, mas tão puxado, que num espaço assim, uns 15 metros quadrados, no espaço de um quarto, tinha lá 4 máquinas. E eu saía de uma máquina, botava a peça numa máquina, pegava, tirava e botava na outra. E ficava fazendo assim. Eu andava, se fosse calcular os passos que eu dava ali, uma média de 12, 13, 14 quilômetros por dia, cara. E o pior é o quê? Se for, uma coisa é você caminhar 14 quilômetros com um tênis confortável, uma roupa confortável. Eu caminhava aquilo tudo ali com uma bota, cara, uma bota desgraçada, cara. Uma bota desgraçada, aquilo tava me dando tanta bolha. Com menos de um mês eu falei, cara, isso aqui não tá dando pra mim. Tô me acabando, eu tava mesmo moído, cara, tava me acabando. Eu falei, quer saber? Conversei com a minha esposa, falei, vamos aproveitar que ainda tem um pouco da reserva aqui. E ela já tinha ali um tempinho, já estava começando a conseguir os clientes. Aí eu falei, olha, vamos aproveitar isso aqui, enquanto tem a reserva, eu vou procurar outro emprego, cara. Não tá dando. E aí eu fui pedir baixa e o dinheiro o tempo que eu fiquei na fábrica foi menos de um mês, já paguei o meu aluguel daquele mês ali daquele mês de fevereiro, de março, né? Foi o mês de março. Já paguei o aluguel de março e pronto, já corri atrás de outro emprego. Aí eu fiquei mais um mês e meio, cara, procurando, né? Procurando, velho. Foi punk. Eu falei, rapaz, cadê esse emprego que os outros falam que cai do céu? Cadê esses empregos? E nada. Aí me apareceu uma oportunidade para fazer um part-time no McDonald's, cara. Meu irmão, eu tava já disposto a pegar qualquer parada, velho, porque minha reserva já tava indo embora. Tava indo embora, eu não queria deixar ela secar, velho. Eu falei, tem que arrumar alguma coisa. Eu falei, aí, vai ser aqui no Mac mesmo, cara. E aí eu fui, fiz a entrevista, entrei, caí na cozinha, velho. Caí na cozinha fazendo aquele monte de lanche, fiquei no Mac quase... Você fazia os lanches lá, preparava as carnes? Preparava os lanches, tudo, cara. Tudo. Desenvolvi uma lesão por movimento repetitivo, de tanto pegar as carnes na estufa. Rapaz, depois que eu saí do Mac, eu ainda levei uns 4 ou 5 meses para poder parar de doer, porque doía demais. E lá você ficou quanto tempo? Eu fiquei quase 3 meses. E aí... Mas eu pegava um horário muito ruim, cara. Eu pegava assim, era 7 da noite e ia até 4 da manhã. Tinha dia. Às vezes trabalhava porque 6 dias e folgava um? Como é que era? Tinha 2 folgas, cara. Acho que tinha época que era uma folga, mas tinha época que era 2. Geralmente era 2 folgas. E também não era sempre que eu fazia de 7 às 4. Geralmente era final de semana. Dia de semana eu pegava tipo assim, de 7 a 1. Eu sempre fazia a parte da noite. Dificilmente fazia a parte do dia. E aí aquilo tava também me esgotando, cara. Me esgotando. Eu falei assim, rapaz, quer saber de uma coisa? Vou procurar outro trampo, cara. Porque no início, rapaz, a gente pula de emprego. Claro, até se achar, né? Eu fico, às vezes eu troco ideia com os amigos aí, eles falam, rapaz, em 6 meses eu passei em 6 empregos. Eu falo assim, cada mês eu tava num emprego cara, novo, no início é assim, no início você vai pulando até você achar um que você, tipo assim, pô, aqui pra mim tá legal. Aí eu falei, cara, eu vou vazar fora daqui. E comecei já a ficar olhando outras coisas. Aí apareceu uma oportunidade para trabalhar de estafeta, para quem não sabe, é motoboy. Trabalhar de entregador numa pizzaria. Aí eu falei, pô, tô dentro, cara. Fui pra pizzaria e lá o serviço era uma uva, velho. Tranquilo. Era uma uva porque a motinha já tem o baú, então você não precisa ficar carregando a mochila. Já tem o baú, só bota ali e vai no endereço. E aqui, ele não tem pressa não, cara. Não é igual no Brasil que você tem que se matar para chegar correndo, não. Aqui você bota e vai no seu ritmo mesmo. E o cliente fica tranquilo. E já era uma moto muito potente, não, você falou? É cinquentinha, né, cara? É cinquentinha e você vai no sapatinho mesmo. E a cidade aqui é pequena. Pequena. Viseu é pequeno. Então, assim, você vai para todos os cantos, é coisa de 5, 10 minutos, você já tá na casa do cliente. E já tinha passado aquela friagem, estava começando a entrar no calor, o verãozão, né?
Aí foi muito tranquilo aquele primeiro momento ali. Só que na pizzaria, cara, eu tava com a carga horária reduzida. Então não fazia um ordenado inteiro. Part-time, né? Era part-time. Eu falei, poxa, eu preciso arrumar aí um trampo para pagar mais. E aí o que eu fiz? Comecei novamente a procurar emprego e aí apareceu uma oportunidade de trabalhar na UF, cara, uma fábrica. Aí já deixa até uma recomendação aí, ó. Para quem tá chegando e pretende trabalhar em fábrica, a UF, cara, é uma das melhores fábricas que tem aqui em Viseu. Essa dica é importante, né? Porque é uma fábrica de chave automotiva. E, tipo assim, você não pega peso, obviamente, é só mesmo mais chaves. E você, em alguns momentos, pode até sentar, coisa que na maioria das fábricas não, você trabalha só em pé. Só em pé. Então, assim, o serviço é tranquilo. Só que aquela empresa de recrutamento, né, que foi até a Randstar, ela contratou eu e mais uma meia dúzia de pessoas e falou que era para poder suprir ali algumas pessoas que iam entrar de férias. Certo. E até aí tudo bem. Aí nós entramos numa segunda-feira e quando foi na segunda-feira seguinte dispensou todo mundo. Uma semana? Uma semana, literalmente. Eu cheguei do trabalho e ainda trabalhei na segunda-feira ainda, velho. Cheguei do trabalho, naquele dia eu peguei aquele turno de 6 da manhã até 2 da tarde. Aí cheguei, quando foi umas 2h30, eu tava em casa, meu telefone tocou, falou, Rafael, a empresa não vai precisar mais da reposição e vocês não vão continuar. Cara, naquele momento ali me bateu um meio assim, desespero. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Mas eu saí muito bem da pizzaria. O pessoal lá gostou. Fiz meu trabalho sério. Claro. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, sempre prestar um trabalho decente. Exatamente. E eu também sou uma pessoa que faz amizade muito fácil. Então o pessoal gostou muito de mim e falou, Rafael, se você... A gerente, inclusive, muita gente boa, bacana demais ela. Ela é uma portuguesa. Ela falou, Rafael, se você quiser voltar pra cá, você me fala, me avisa que a gente te coloca de volta. Só que ela não imaginou que fosse uma semana. Uma semana depois. E aí eu liguei pra ela e falei, poxa, eu vou voltar pra pizzaria, cara. E aí ela falou, passa aqui pra gente conversar então mais tarde. E eu desliguei o telefone, passou 2 minutos, meu telefone tocou de novo. E era do CTT. E aí que eu te falo, aquele currículo que eu enviei em janeiro. Há 8 meses atrás. Há 8 meses atrás. Agora, né? E que eu mandei sem pretensão nenhuma, porque era para uma vaga de call center. Sim. E precisava de residência. Na época eu estava com manifestação de interesse. Eu sabia assim, não vão me contratar, mas eu vou mandar. Mandei. Aí eles falaram, Rafael, apareceu uma oportunidade aqui, quero saber se você quer participar. Eu falei, claro que eu quero. E era full time, para ganhar o ordenado e tal. Falei, eu tô dentro, cara. Aí fui ver as condições de trabalho. Trabalhar de segunda a sexta em casa com horário fixo, horário comercial, durante o dia. Não trabalhava feriado nem nada e era um ordenado. Falei, cara, gostei. Tô dentro. Aí eu fiz a entrevista, fiz lá o processo seletivo, passei, pronto, comecei a trabalhar. Fiquei 1 ano e meio trabalhando como call center de CTT. Cara, peguei uma experiência muito boa ali, principalmente na escuta, cara. Porque no início eu tinha um pouco de dificuldade de entender. Todo mundo tem. Eu também tive no início, não entendia. E depois você se acostumou a ouvir Exato, é o mesmo idioma, mas o sotaque é muito diferente. É diferente, E aí eu tinha uma dificuldade muito grande e como eu atendi ali uma média de 100 chamadas por dia, e a gente atendia chamada de pessoas felizes e pessoas nervosas. Então você imagina você entender um português puto. Mas assim, no final era muito bom, porque a gente sempre conseguia resolver a situação, né? E aí eu peguei uma experiência muito boa ali, fiquei 1 ano e meio, só que olha só como é que são as coisas. A cidadania da minha esposa saiu. Só que a AIMA não abria vaga para poder fazer reagrupamento. Do artigo 15, exatamente. Né? O artigo 15. E eu continuei com a manifestação de interesse, tive a oportunidade de fazer a CPLP, mas eu não quis fazer porque eu não contava com a manifestação de interesse. Eu falei assim, cara, quando a cidadania da minha esposa sair, eu vou pegar o reagrupamento, então eu não vou precisar nem do CPLP, nem vou precisar de manifestação de interesse. Esse era o meu pensamento. Só que não abria vaga para reagrupamento. E aí eu fui com a minha manifestação, já tinha passado, já não tinha como mais voltar para fazer CPLP. E aí eu fui segurando. E aí o CTT, depois de 1 ano e meio, que eu trabalhava com recibos verdes, o CTT falou, olha, não tem como mais ficar com recibos verdes, cara, a gente precisa passar todo mundo para contrato. E tinha eu e mais 2 pessoas na mesma situação, com manifestação de interesse, recibos verdes, precisando, dependendo do título, da residência. Né? E já nessa altura, interessante falar, porque já nessa altura eu já tinha ido na AIMA, pela manifestação de interesse, já tinha feito a entrega dos documentos, tudo, entrevista,
tava esperando chegar o cartão, mas nada do cartão chegar. Isso já tinha o quê? Um mês, mais ou menos, que você tinha feito a entrevista e não tinha chegado? Já tinha, quando eu falei que você já tinha feito, tinha quase 2 meses, cara. Quase 2 meses já que eu falei com eles, falei, olha, já fui na AIMA, já fiz tudo, só tô esperando meu título chegar. Eles falaram, olha, então faz o seguinte, a gente só pode ficar com você até final de fevereiro. Depois de fevereiro, se o seu título não chegar, a gente vai ter que te dispensar. E depois, quando o título chegar, você entra em contato com a gente que a gente recontrata. Exato, exato. A gente assina o contrato. Eu falei, pô, beleza. E na minha cabeça o quê? O título vai demorar mais 1 mês ou 2 no máximo, né? E como CTT, assim, você trabalha e recebe quase 1 mês depois. Então eu sabia que eu saindo em fevereiro ainda tinha um pagamento para março. Então na minha cabeça eu falei assim, pô, tô tranquilo, porque ali em abril eu volto. E aí, quando chegou o final de fevereiro, o título de residência não chegou, eu tive que sair. Uma pessoa muito próxima começou a trabalhar num stand, uma amiga. E aí, através dela, eu conheci o rapaz do stand, o chefe de equipe de lá. E pedi uma oportunidade a ele me deu uma oportunidade. Comecei a trabalhar num stand de carros, cara. E aí foi muito, muito legal, porque logo assim o meu título chegou. Só que eu comecei a gostar tanto de trabalhar no stand, inclusive, ó, para quem tá vindo para cá, já vou deixar a observação. Quem já tá aqui em Viseu, aqui em Portugal, ou quem já tá pretendendo vir, que vai precisar comprar um carro, entra em contato comigo ou com o Guilherme aqui, que ele passa para mim, que a gente tem lá no stand mais de 50 opções para você sair 100% satisfeito e muitas opções facilitadas de pagamento. E aí, o que acontece? Comecei a trabalhar no stand, meu título de residência chegou. E aí eu falei assim, pô, eu volto pro CTT ou eu fico no stand? Eu volto pro CTT ou eu fico no stand? E aí pesou a comodidade. Por quê? No stand eu tenho uma flexibilidade de horário muito grande. E o CTT eu cumpria aquele horário ali de segunda a sexta. Não era ruim, mas não deixa de ser um horário. E já no stand eu trabalho muito com o meu telefone, como eu faço atendimento com os clientes pelo WhatsApp, por chamada. Eu não preciso ficar o tempo inteiro no stand. Então isso pesou muito na minha decisão. E eu decidi não voltar para o CTT e fiquei mesmo... Fiquei no stand e trabalho no stand lá. Estou lá até hoje, exatamente. E isso é interessante porque muita gente às vezes me pergunta, eu tô vindo para Portugal, tô chegando aí, às vezes quer comprar o carro porque aqui precisa. E aí, por exemplo, vou até te fazer umas perguntas aqui, Rafael, e aí você vai respondendo aí, né? Por exemplo, o que precisa, por exemplo, cheguei hoje, eu já tô aqui em Portugal, os documentos que precisa para comprar um carro aí? Cara, pergunta interessante, porque funciona assim, nós temos hoje 3 formas de pagamento. Obviamente é o pagamento à vista. Sim. Temos o pagamento parcelado direto com o stand, que dá uma entrada de 50% e parcela o restante sem juros, inclusive, que é muito bom. E você não precisa de documento, só precisa do seu passaporte e o UNIF, o contribuinte. E tem a última opção, que é o parcelamento. O financiamento, que já é uma opção mais para quem já tem os documentos, para quem já tem IRS, contrato de trabalho, que é um pouco mais criterioso para conseguir um crédito com o banco. Mas assim, para quem está chegando, precisa comprar um carro, ainda não tem um contrato de trabalho, a melhor opção é o parcelamento direto com a loja, porque a pessoa já chega e também já traz um dinheiro, a pessoa já tem que vir planejada. Claro, pô, eu vou deixar um dinheiro separado para comprar um carrinho para quando eu chegar. Claro. E aí já pega aquele dinheiro, dá uma entrada, parcela o restante ali sem juros e já consegue o primeiro carro. E lá, por exemplo, tem carros que vai de 1.000 euros Exatamente, cara. Tem carro até de menos de 1.000 euros, pra verdade. Tem carros lá, a gente tem um carro lá de 950 euros, que é um Golf, inclusive. Então, assim, de 1.000 euros, vamos botar base, né? 950 mil euros até quanto o cliente puder pagar, cara. Porque se não tiver o carro que o cliente quer, a gente encomenda. Então, assim, o que o cliente quiser, a gente só precisa ali de alguns dias, obviamente, se a gente não tiver o carro no estande, mas o valor que ele puder pagar, a gente consegue. E o detalhe interessante é que o Rafael não atende só aqui em Viseu não, tá? É Portugal inteira e tem outro detalhe. Europa também, Europa, cara, exatamente. Inteiro. Inclusive, semana passada, uma cliente que veio da Bélgica para comprar um carro aqui comigo, graças a Deus ficou muito satisfeito, chegou ontem, já voltou, chegou ontem para a Bélgica. Também tem um cliente que mora aqui em Portugal, mas trabalha na Irlanda, fica lá 3 meses, e aí veio, comprou um carro com a gente aqui. Então, assim, a gente atende a Europa inteira. Se tiver trabalhando, tiver todos os documentos que precisa, né?
Pronto, aprovou, é só vir buscar. A gente só não faz entrega fora de Portugal. Sim. Dentro de Portugal a gente faz, em qualquer lugar. Agora fora de Portugal não tem que vir buscar. E outra pergunta, assim, eu já estou em Portugal, tenho um carrinho ali, mas eu quero trocar de carro. Também é possível? Sim, inclusive a gente pega o carro como retoma, como uma entrada. Sim. Pega uma entrada e financia ou parcela o resto. Sim, é possível, com certeza. E aí, por exemplo, também, eu às vezes quero pegar um carro de, sei lá, um valor maior. Aí, no caso, tem que juntar você e mais uma pessoa, não é isso? Sim, isso é relativo ao percentual que você ganha. Por exemplo, uma pessoa que já tem um contrato de trabalho ou ainda que emita recibos verdes. Só que, vou deixar aqui uma ressalva, que o recibos verdes, como não é um contrato, ele pode variar. Então, isso é visto pelo banco diferente de quem tem um contrato de trabalho, obviamente. Porque o contrato, o banco sabe que todo mês aquilo vai cair daquele mesmo jeito. Ainda que seja menos, tá? Ainda que seja menos. Mas, assim, uma pessoa, um exemplo, ganha um ordenado mínimo, ela tem condição de ser aprovado um financiamento até determinado valor. Agora, se ela quer um carro ainda mais caro, mas ela tem por exemplo, vou dar um exemplo assim hipotético, pessoal, porque isso é muito individual, ia ser personalizado, não dá para falar valores aqui. Mas vamos supor que para uma pessoa ganha ordenado, prova um carro de 10 mil, mas ela quer um carro de 15. Poxa, para ela não vai aprovar. Mas ela tem, às vezes, um parente, ou tem um cônjuge, um companheiro que também trabalha, ou às vezes emite recibos verdes, junta o rendimento dos dois e aí consegue aprovar um carro muito maior, com crédito muito maior. Isso aí facilita bastante também, cara, facilita muito. Teria, por exemplo, irmãos também serve? Sim, familiares, cônjuge, não precisa estar casado, não. Entendi. Não precisa estar casado, exato. Pode ser pai, filho, irmão, juntou o crédito, aprovou, pega o carro com valor mais alto. E uma outra pergunta assim, Rafael, eu só quero pagar 250 na parcela. É possível fazer? Cara, muito interessante isso, porque como a gente faz atendimento personalizado, cada pessoa tem uma realidade, obviamente. Então a gente sempre procura saber as condições do cliente. Não é só o que ele ganha. Por exemplo, uma pessoa pode ganhar 3 mil euros, mas às vezes ela não tem condição de pagar uma parcela de 500 euros. E isso é uma parcela muito alta, tá? Só para deixar uma ressalva, não é comum. Alta, não é comum. Geralmente as parcelas aqui mais comuns assim, da galera é em torno de 200, 250 euros. Exato. Mas aí se o cliente quiser chegar, olha, eu não posso passar de 250 euros, não posso passar de 200 euros. Aí, obviamente, que a gente vai buscar também o carro que se encaixa naquele perfil, porque às vezes o carro que o cliente quer, a gente não consegue também abaixar tanto, porque senão não é com a gente, é o banco. Sim. E aí o que o banco faz às vezes para conseguir abaixar a parcela, coloca em mais vezes. E aí a gente trabalha com financiamento até 120 vezes, inclusive sem entrada. E são 10 anos, né? São 10 anos. São 10 anos. Entendi. E, por exemplo, se o pessoal tiver aí com dúvida, quer saber, por exemplo, eu fiquei curioso, quero saber aí como é que são os carros e tal. Depois a gente vai gravar um vídeo aí, se você quiser, deixa aí nos comentários. Olha, eu quero conhecer lá o stand do Rafael, eu quero ver os carros que ele tem. Deixa aí nos comentários aí que a gente vai lá, grava uns vídeos. Exatamente. Que aí até dá para ter mais ou menos noção, por exemplo, esse carro aqui é um valor X, a parcela sai tanto, com entrada, sem entrada, né? Isso aí dá para ter mais ou menos. Sim, a gente pode fazer um vídeo lá, se a galera quiser, só deixar aí e a gente faz e dá mesmo. A gente tem opções para todos os públicos, cara, para todo tipo de público a gente tem mesmo. E o Rafael dá um atendimento personalizado, tá, pessoal? Não é porque ele é meu amigo nem nada, mas é um atendimento personalizado. Eu queria, quando eu comprei meu carro, ter sido atendido aqui pelo Rafael, mas eu fui conhecer depois, aí não teve mais jeito. Mas eu indico, se o pessoal tá me procurando aqui, Guilherme, eu quero comprar um carro, é o Rafael que indico, cara, não tem outra pessoa não. Exatamente. E se precisar, é só falar direto com o Guilherme, ou pode falar comigo, deixa o meu WhatsApp aí, Guilherme. Vou deixar o WhatsApp aqui no início do vídeo, lá no meio do vídeo aqui também, no final do vídeo. E pode chamar, pessoal, sem vergonha, sem preocupação, às vezes só quer tirar uma dúvida mesmo, saber como é que funciona, pode chamar lá que a gente esclarece, tá bom? Sem compromisso. Eu quero ver, você tem, por exemplo, a pessoa que é, às vezes, um Peugeot 308. Exato. Pode falar com o Rafael que... Tem muitas pessoas que procuram, às vezes, achando que nem tem condições, cara. E às vezes é uma pessoa que tem uma condição, assim, excelente. De acordo com a ficha, né? Para aprovação. Então, às vezes a pessoa fica com vergonha, será que minha ficha aprova? Não fica com esse pensamento. Se você tem o seu trabalho, se você tem a condição de pagar o financiamento, entra em contato,
e a gente faz lá a simulação sem qualquer compromisso e dá certo. Aí, ó, é uma oportunidade de você já sair com o seu carro novo aí, ou com o seu primeiro carro aqui em Portugal, já pensou? E pode conseguir o financiamento sem entrada, que é maravilhoso. Melhor ainda, tá vendo? Melhor ainda. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, comente, compartilhe. E vamos até o próximo vídeo. O próximo vídeo até, vamos ver se eu consigo aí, ou mais pra frente, gravar esse videozinho aí, se vocês querem, do carro, ou talvez com a esposa lá. A minha esposa. Ela disse que vai dar o relato dela aqui. Que é interessante. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.